Agora a gente passa para o assunto riscos na obrigação de dar coisa certa. É uma situação que vai levar a um comprometimento da coisa quanto à sua utilização, a viabilidade da sua utilização, ou até mesmo a perda da sua utilidade econômica. Então, com isso, nós temos uma divisão clássica no direito civil e exposta nos artigos 234 a 236, que trata o risco da coisa certa como perda e deterioração. A perda leva à destruição total do bem, à sua inexistência, ou a perda da sua utilidade econômica. Então, na deterioração, a coisa vai existir. Na perda, não há mais possibilidade do contato da coisa por parte do credor. Aqui nós temos uma imagem com um carro, com uma mensagem, uma etiqueta na frente dele chamada perda total. Acabou o motor, esse carro não tem mais como ser recuperado. Então, ele está destruído completamente, é uma hipótese de perda. Por outro lado, na segunda imagem, nós temos um amassado na parte traseira do veículo, o que não inviabiliza a sua utilidade, mas reduz a utilidade econômica. Então, nesses dois exemplos dados, nós temos uma hipótese de impossibilidade de uso e no outro a possibilidade de uso, o bem ainda existe, ele pode ser usufruído. Vamos então entender como que o Código trata esse assunto, começando com a perda. Perda expressa lá no artigo 234 que avalia o grau de participação do devedor com a perda, a falta de utilidade que o bem se apresenta. A perda, então, pelo artigo 234 pode ser sem culpa, e quando a perda é sem culpa, resolve a obrigação. Isso significa dizer que as partes voltam ao status quo ante. O devedor que não teve participação no resultado da destruição do objeto, ou da sua inutilidade, ou da sua falta de existência, não vai responder pela impossibilidade de entrega do bem ao credor. Resolve a obrigação, o devedor fica sem entregar, o credor fica sem receber. Se algum dinheiro já havia sido adiantado por parte do credor para entrega desse bem, imaginando aí um contrato de compra e venda, o devedor vai ter que restituir ao credor o preço pago. Lembra que eu falei do artigo 481 do Código Civil, que trata da compra e venda, que é um exemplo para a obrigação de dar a coisa certa? Vendedor entrega a coisa, comprador entrega o preço. Então, se adiantou o preço, porém a coisa não tem mais como ser disponibilizada ao comprador, o preço tem que ser devolvido. Perda sem culpa. A culpa aqui, delimitada no artigo 234, precisa ser entendido como a culpa em sentido amplo, aquela que comporta tanto o dolo, a intenção de ocasionar algo a alguém, entrar como prejuízo na sua esfera patrimonial ou até mesmo moral, ou a chamada trilogia da culpa, a culpa em sentido restrito, que é a negligência, imprudência e imperícia. Situações de caso fortuito em força maior, nesse caso do artigo 234, criam uma impossibilidade superveniente, ou seja, depois que a relação obrigacional foi constituída, um evento extraordinário ocorreu impedindo, comprometendo a tradição, a entrega propriamente dita do bem. Situações que envolvem perda sem culpa são situações que geram uma impossibilidade superveniente ao cumprimento da obrigação. Notem que eu estou falando impossibilidade antes da tradição. Eu não estou falando de uma impossibilidade contemporânea à formação da obrigação, ou mesmo anterior à formação da obrigação. Informação é o acordo feito entre as partes. Porque se eu falo em impossibilidade contemporânea, anterior à formação da obrigação, eu estou falando de questões ligadas à invalidade desse negócio jurídico. Aqui, no artigo 234, a impossibilidade é superveniente. Perda com culpa, no entanto. Se a perda for com culpa, a história é outra, porque o devedor tem participação no resultado danoso provocado ao credor. Então, ele vai responder pelo equivalente, que é o valor atribuído ao bem, e por perdas e danos. Perdas e danos, você encontra a noção conceitual desse caráter indenizatório apresentado no Código Civil, lá no artigo 402. Perdas e danos pode ser dividida em dano emergente, tudo aquilo que efetivamente o devedor perdeu, e em lucros cessantes, tudo aquilo que razoavelmente o credor deixou de ganhar em decorrência da perda do bem. Quando o devedor age com culpa, o credor deixa de ganhar, ou ele sofre efetivamente algo em decorrência do dano suportado.
Vamos agora prosseguir para a deterioração da coisa certa. A deterioração, nós vimos que a coisa existe, mas ela não pode ser plenamente utilizada como inicialmente foi acordado entre as partes. A deterioração também passa pela ideia de inexistência de culpa e presença de culpa. Quando a coisa é deteriorada, ela é destruída parcialmente, a coisa ainda existe. Isto, ela ainda vai ter possibilidade de ser usufruída pelo credor, mas ela vai ter algum dano. E aí passa pelo próprio credor saber se ele vai ou não querer ficar com a coisa da forma que agora ela se encontra. Nós temos 2 artigos para tratar desse assunto. O 235 fala que quando ocorre deterioração sem culpa do devedor, resolve a obrigação. As partes voltam ao estado originário. O carro sofreu uma batida, só lá na sua parte traseira. Isso, se não for mais da utilidade, se o credor não vê mais utilidade nesse carro porque ele está com essa batida, ele não suporta nenhum dano no veículo que ele vai comprar, ele não suporta no sentido, ele não quer, não é assim que ele acordou, então ele não quer a obrigação desse jeito, não quer finalizar a obrigação desse jeito, resolve a obrigação, cada um vai para o seu lado. Ou ele tem a opção de aceitar a coisa no estado que ela se encontra, mas aí ele vai poder pedir o abatimento no preço, porque ele comprou um carro perfeito, ele está com uma batida, então não significa a mesma coisa, não tem para ele a mesma utilidade. Aceita com o abatimento. É claro que as partes vão ter que chegar num acordo quanto a esse valor do abatimento no preço. Ou, pelo artigo 236, nós temos uma hipótese de deterioração com culpa. Mais uma vez, o devedor, como lá na perda, ele participou do ato, então ele vai responder por isso. 2 opções se abrem para o credor. Ele pode pleitear o equivalente, mais perdas e danos, ou, ao invés de receber o equivalente, o valor correspondente ao bem, ele aceita a coisa no jeito que ela está, deteriorada, e também tem possibilidade de pleitear perdas e danos. Então, deterioração, existe coisa. Perda, não existe o bem.